Beleza, vamos falar sobre um dos temas talvez mais conhecidos, mais abordados de economia comportamental. Pode ser que você já tenha ouvido falar da ancoragem. E eu já vou dizer aqui logo sem rodeios exatamente o que significa essa ancoragem. É muito simples. Em resumo, quando nos reparamos com uma questão da qual não fazemos a menor ideia de como resolver, quando nós não sabemos nem por onde começar a achar a solução nessa questão, nós, não conscientemente, acabamos procurando a base para achar a resposta a essa questão em qualquer coisa que vier à nossa mente. Então, quando você tem uma questão para resolver e não tem a menor ideia de como começar essa resolução, a sua mente procura se ancorar em qualquer coisa que ela achar. Para ajudar aqui na compreensão, vou falar sobre o grande experimento que concretizou essa teoria, esse conceito de ancoragem, de âncoras. E o experimento foi da seguinte forma: imagina que tem uma sala cheia de pessoas, 100 pessoas na sala, uma sala de aula talvez, e na frente, estão todas sentadas em cadeiras, na frente delas tem uma roleta russa, daquelas que você gira e ela pode parar no número de 0 a 100. Então, o experimentador girava a roleta, caía em algum número completamente aleatório, e ele distribuía para as 100 pessoas um questionário com 2 perguntas. Elas pegavam esse papel, aí primeiro era pedido para elas escreverem o número que caiu na roleta, só escreverem, tipo, caiu o número 15, ela escrevia 15. E aí vinha a primeira pergunta, que era: a quantidade de países africanos, membros das Nações Unidas, é maior ou menor do que o número que caiu na roleta? Ela dizia lá, se ela achava que era maior ou menor. E aí a segunda pergunta era a quantidade desses países. Era: quantos países africanos fazem parte das Nações Unidas? Aí beleza, as pessoas iam lá, anotavam o número que saiu na roleta, respondiam as 2 perguntas. E o que verificaram? Em primeiro lugar, as roletas não eram aleatórias, eram viciadas. Em alguns grupos, a roleta caía apenas o número 15. Em outros grupos, caía apenas o número 65. E aí verificaram que no questionário, a segunda pergunta, que a pessoa tinha que dizer exatamente o número de países que tem nas Nações Unidas, ela respondia muito próximo do número que caiu na roleta. Nas salas em que caía o número 15, a maioria das pessoas chutava que a quantidade de países africanos nas Nações Unidas era entre 10 a 20, por exemplo, era um número sempre meio próximo de 15. Enquanto nas salas em que a roleta parava no número 65, o número era muito maior. As pessoas chutavam um número lá para 40, 30, não chegava a 65, porque 65 é um número muito grande mesmo, mas era bem mais alto. Então o que provaram com isso? Quando você está numa situação em que você tem uma questão, no caso é quantos países africanos fazem parte das Nações Unidas, e você não faz ideia, tipo, eu não sei. Eu posso fazer aqui a pesquisa no Google agora e ver o que é, quantos são. Mas eu não sei de cabeça. Você talvez também não saiba. Aí o que o seu cérebro faz? O que a sua mente faz? Ela procura alguma coisa para se ancorar, para criar uma base lógica para aquela resposta, mesmo que não tenha nenhuma relação. As pessoas sabiam que os números da roleta eram completamente aleatórios, não tinham nada a ver com a pergunta. E mesmo assim, sem perceberem, eles estavam sendo ancorados pela resposta daquele número. Assim, nós acabamos sendo influenciados por muito mais coisas que a gente imagina que está no nosso ambiente. Às vezes a gente acha que os detalhes no ambiente pouco importam, mas na verdade são muito importantes. Tal qual foi mostrado nesse experimento, que o número aleatório de uma roleta foi importante para a decisão de uma resposta quantitativa. Espero que tenha ficado claro o que é esse conceito da economia comportamental que a gente chama de ancoragem. Para mais sobre isso, para mais coisas relacionadas ao assunto economia comportamental, se inscreve aí no canal, compartilha o vídeo, curte e manda suas dúvidas, suas perguntas, comenta aí, fala o que você fale. É isso, é nóis. Tchau!